A gente vive no meio de uma confusão danada de interpretação, não é? Todo santo dia nos perdemos em mal-entendidos que nascem de frases que parecem super simples. A grande promessa da nossa análise de hoje é justamente essa: pegar essa bagunça toda e revelar a matemática, sim, a matemática precisa que existe por trás dela. Aquela mesma que valida ou invalida um argumento científico. E, para começar, vamos com essa pergunta, que pode até parecer meio estranha. Sabe por quê? Porque a resposta está escondida numa ferramenta muito poderosa, que usamos o tempo todo sem nem perceber, e que é a base para a validação de qualquer argumento científico sério. Então, vamos mergulhar nisso. Usando como base um material da UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, vamos explorar essa arquitetura invisível. No mundo acadêmico, ela é conhecida como lógica proposicional ou cálculo sentencial, e é ela que determina se um argumento fica de pé ou se desmorona por completo. E tudo, mas tudo mesmo, começa com os tijolinhos da linguagem. Vamos focar agora numa palavrinha que, sozinha, causa uma confusão enorme e que, para a lógica, abre as portas para dois mundos totalmente diferentes. Estamos falando do conectivo OU. Agora, olha que interessante o que a lógica faz aqui para separar as coisas. No caso do Paulo, o que temos é uma disjunção inclusiva. Pense num buffet livre. Dá para pegar o arroz, o feijão ou os dois juntos, sem problema. Agora, no caso da Fernanda, a história é outra. Ali é uma disjunção exclusiva. É como um prato feito, ou é carne ou é frango. A escolha de um simplesmente anula o outro. Num trabalho acadêmico, por exemplo, entender essa distinção é absolutamente crucial para não criar uma premissa ambígua. E essa citação aqui resume a ideia de forma brilhante. A lógica nos força a ser precisos, a definir as regras do jogo desde o começo. É um passo essencial para a gente construir deduções claras e evitar aquelas ambiguidades que podem literalmente invalidar uma pesquisa inteira. Mas a vida não é feita só de escolhas, né? Ela é movida por consequências, por um eterno efeito dominó. Então vamos avançar um pouco e ver como a lógica lida com essa estrutura de causa e efeito. As famosas declarações de se, então. Para entender as implicações, primeiro a gente precisa isolar os blocos de construção mais básicos. Na lógica, eles ganham o nome de fórmulas atômicas. Pense nelas como se fossem os átomos da linguagem. São as menores sentenças que a gente pode dizer se são verdadeiras ou falsas, tipo o céu é azul ou a grama é vermelha. Usando aquele exemplo da receita de pão, o processo fica muito claro. Primeiro, a gente quebra a regra nas suas partes que não dá para dividir mais, a condição do forno e o resultado da fermentação. Depois, a gente dá símbolos para elas, como P e Q. E, por fim, estabelecemos a conexão lógica entre as duas. E essa conexão toda se traduz neste símbolo. P implica Q. É fundamental entender que esses símbolos são como moldes vazios. A lógica não está nem aí se P e Q falam de pão, de buracos negros ou de finanças. A única preocupação dela é uma só: garantir que a estrutura da sua dedução seja 100% sólida. Certo, mas e quando os argumentos ficam mais complexos, com várias condições? É aí que a lógica se transforma numa espécie de detetive que vai interrogar a estrutura do argumento usando dois juízes com temperamentos muito, mas muito diferentes. Olhem só que curioso. O juiz ou aquele que representa a lógica do buffet livre, ele é bem mais tranquilo. Se ele encontra uma verdade e uma mentira conectadas por ou, o argumento sobrevive, porque basta que uma parte seja verdadeira. Mas o juiz E é um perfeccionista implacável. Ele exige que absolutamente tudo seja verdade para o argumento ser válido. Então, o ponto crucial aqui é este. Numa longa cadeia de raciocínio, se uma única premissa falsa estiver conectada pelo E, ela contamina todo o resto. O argumento inteiro desmorona como um castelo de cartas. É um teste de estresse fundamental para qualquer tese científica que se preze. E depois disso tudo, talvez fique a pergunta: tá, mas por que isso importa para quem não é da área de matemática ou programação? A resposta é simples. Dominar essa estrutura é, na prática, uma ferramenta de sobrevivência intelectual. Sabe, treinar o cérebro para enxergar o esqueleto lógico das coisas é, antes de mais nada, uma ferramenta para validar a estrutura de qualquer argumento, garantindo que as conclusões realmente sigam as premissas. A partir daí, isso vira um filtro automático contra argumentos furados, ajudando a gente a identificar armadilhas em artigos, discursos e até nas famosas fake news. É, de verdade, um escudo para a mente.
No fim das contas, a lógica nos dá o poder de olhar através de um discurso todo eloquente e avaliar se a estrutura por trás dele se sustenta. Ensina a gente a não ser refém de palavras bonitas que, no fundo, escondem uma baita contradição. E isso nos deixa com um pensamento final bem intrigante. Pensa bem, se essa matemática que nós inventamos consegue mapear com tanta perfeição a forma como a gente raciocina sobre causa e efeito, será que não estamos apenas descobrindo as regras que o nosso próprio cérebro já usa? Seríamos nós, em essência, computadores biológicos, executando silenciosamente bilhões de operações lógicas a cada segundo, só para construir isso que chamamos de realidade?